Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Diz assim, numa transformação isométrica ou isocórica, tá? Isométrica e isocórica é a mesma coisa. Iso quer dizer igual. Córica eu não sei o que que é, né? Eu sei que minha esposa de vez em quando tem córicas. As mulheres têm córicas, não cólicas. Não, isométrica. Métrica é medição. Mesmo volume. Córica eu não sei o que que é. Então, isométrica, transformação isomérica que não varia o volume de um gás ideal. Observou-se que a pressão variou de 0,50 atmosfera, meia atmosfera, para 1/10 da atmosfera. Sabendo que a temperatura final foi de 300 Kelvin, determine a temperatura inicial do gás. Represente graficamente essa transformação. Então, tudo começa onde? No PVT. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial vai ser igual a pressão final, volume final, temperatura final. Tudo começa aqui. Se a transformação é isométrica ou isocórica, quer dizer que volume inicial é igual ao volume final. E eu posso cortar isso aqui da fórmula, tá? Então a pressão inicial é o quê? Meio atmosferas. Pressão final, 1/10 da atmosfera. Da atmosfera não. 1/10 atmosferas. Temperatura inicial. Não sei, é o que ele quer saber, né? Determina a temperatura inicial. Temperatura final, 300 Kelvin. Bom, esse problema dá para fazer de cabeça. De cabeça. Como assim de cabeça? De cabeça. Vou tentar mostrar para vocês o que é fazer de cabeça isso aqui. Veja, a pressão final e inicial, certo? Inicial e final. Como é que variou a pressão do começo para o final? A pressão o quê? Diminuiu. Diminuiu. Se a pressão diminuiu, o que acontece com a temperatura? Então, vou tentar explicar aqui de um jeito melhor. Ó. Olha só uma coisa. Aqui eu tenho um frasco. Está fechado. Fechado. Hermeticamente fechado. O gás está lá dentro. Certo? O gás lá dentro, o que ele está fazendo? Está indo para um lado e para o outro aqui, né? Várias moléculas de gás. Para um lado e para o outro. Tá? Se batendo lá dentro. Essas moléculas, quando elas vêm aqui na parede, elas se batem na parede de volta. Bate na parede de volta. E assim vai. Essas batidas na parede exercem uma pressão aqui na parede. Aqui. Certo? De acordo com a temperatura, porque ele está numa temperatura. Se eu esfriar, o que acontece? A agitação ela é menor. Se a agitação é menor, elas se batem um pouco menos aqui nas paredes. Se bate um pouco menos na parede, a pressão diminui. Entendeu? Ou seja, se abaixou a temperatura, a pressão diminuiu. Se aumentou a temperatura, aumentou a pressão. E uma é diretamente proporcional à outra, dado por essa fórmula aqui, ó. Tá? É dado por essa fórmula aqui, ó. Então veja só, a pressão e o volume, a pressão e a temperatura inicial, isso aqui dá um valor. Pum, pum, entendeu? Dá um valor. Se eu aumentar a pressão, para dar o mesmo valor, eu tenho que aumentar também a temperatura. Sempre quando eu tenho uma equação e eu tenho alguma coisa no numerador da fração de um lado e alguma coisa no denominador da fração do outro, isso faz com que essa grandeza e essa grandeza sejam diretamente proporcionais. Entendeu? Eu posso também colocar uma de um lado e outra do outro. Por exemplo, eu posso colocar assim, ó, pressão final vai ser pressão inicial sobre a temperatura inicial vezes a temperatura final. Tá vendo? Agora, a pressão final e a temperatura final, elas estão uma de cada lado da equação. A equação é quando tem igualdade. Só que essa daqui, ela está em cima, né? Porque aqui é uma fração, ó, e aqui também é uma fração.
Essa está em cima da fração e essa está em cima da fração. Os dois estão no denominador. Então, se eu aumentar isso aqui, ó, isso aqui aumenta também. Então, eu percebo que a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais. Que foi o que eu mostrei aqui, né? Se eu aumento a temperatura, elas se batem mais, aí aumenta a pressão. Se eu abaixo a temperatura, elas se batem um pouco menos, abaixa a pressão. Então, são diretamente proporcionais. Então, agora eu vou olhar aqui, ó. A pressão inicial era 0,5, a pressão final era 0,1. Concorda que a pressão final ela é 1/5 da pressão inicial? Então a temperatura final vai ser 1/5 da temperatura inicial. Ou seja, a temperatura inicial é 5 vezes a temperatura final. Veja, a pressão inicial é 5 vezes a pressão final. Ó. 0,1 vezes 5 dá 0,5. Então quer dizer que se a temperatura final é 300, 300 vezes 5 vai dar o quê? A temperatura inicial é 1500 Kelvin. Pronto. Entendeu? De cabeça. Foi o que eu falei. Dá para fazer de cabeça. Basta a gente entender a relação entre a pressão e a temperatura. Tá? Do gás perfeito numa transformação isométrica, ou seja, quando o volume não muda. Veja que esse recipiente ele não mudou, ele não aumentou de tamanho nem diminuiu de tamanho. Ele ficou do mesmo tamanho. Então o que aconteceu? Aumentou a pressão, aumentou a temperatura. Diminuiu a pressão, diminuiu a temperatura. E foi o que aconteceu. Na verdade, a pressão inicial era maior porque a temperatura inicial era maior. Aí a pressão final ficou menor, quer dizer que a temperatura diminuiu. Certo? Bom, então de cabeça é assim que faz. Agora, vamos representar graficamente essa transformação. Para representar graficamente, eu utilizo essa fórmula aqui. Ó, tá? Vou fazer aqui. Ó. Pressão final vai ser igual a pressão inicial sobre a temperatura inicial vezes a temperatura final. Tá? Isso aqui é uma constante. Vamos dizer que isso aqui é uma constante, é um valor constante. Então, a pressão ela vai depender da temperatura. Né? Eu aumento a temperatura, aumenta a pressão. Diminui a temperatura, diminui a pressão. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. É uma equação do tipo assim, ó, y igual a ax mais b. Tá vendo? Onde o A é essa constante aqui. Uma pressão inicial e uma temperatura inicial. Aí você fala, mas ele não deu a temperatura inicial. Não, calma aí. Pressão inicial e temperatura inicial são valores que acontecem. Entendeu? São valores que acontecem. Eu posso pegar, por exemplo, esses valores aqui, 0,1 atmosfera e 300 Kelvin. Eu posso utilizar esses aqui como valores de referência. E a partir desses aqui eu acho qualquer outro. Entendeu? Eu preciso ter uma pressão e uma temperatura que se relacionam naquele estado ali. E uma delas é essa daqui, por exemplo. Entendeu? Poderia ter colocado aqui, no caso, pressão inicial, temperatura inicial aqui, Aí a final seria essa aqui, A pressão final é 0,5 e a temperatura final seria a que eu achar. Entendeu o que eu quero dizer? É simplesmente uma pressão e uma temperatura de referência. E pum, eu coloquei ali. Agora, então, o A é isso aqui, O X, quem que é? O X é a temperatura final. E o Y, quem que é? É a pressão final. Esse aqui eu vou colocar um valor e vou achar esse aqui correspondente. E o B, quem que é? O B é 0. O B é 0. Ah, então se o B é 0, agora eu vou desenhar um gráfico, tá? A pressão, como é o Y, está aqui a pressão. E a temperatura, como está fazendo o papel do X, está aqui a temperatura. Tá certo? Como o B é 0, quer dizer que o gráfico ele parte aqui da origem. Ele parte da origem, assim. Ele sai da origem. Entendeu? Tá. Só que ele nem sempre vai estar lá na origem, mas ele sairia da origem se houvesse essa possibilidade, né? De você diminuir tanto não, acho que esse aqui até dá. Você diminui tanto a temperatura que a pressão diminui também. Por quê? Quando você chegar na temperatura zero absoluto, o gás para de se mover. Se ele para de se mover, ele para de bater nas paredes. Se parou de bater nas paredes, a pressão é 0. Até que é possível. Tá? Então, ela parte aqui do 0. Tá? Então, quando a temperatura for 300 Kelvin, aqui, 300 Kelvin. Vamos colocar a temperatura em Kelvin aqui, A pressão é o quê? 0,1 atmosfera. A pressão aqui é 0,1. Vamos colocar aqui, atmosfera. Porque tudo aqui é em atmosfera, tudo aqui em Kelvin. Entendeu?
Quando a temperatura for 1500, então vamos lá, 3, aí 4, 5, eu fiz errado, né? Deveria ter feito na escala certinha, mas vamos dizer que 1500 seja aqui, 1500 aqui, ó. Tá? Se 1500 aqui, então a pressão de 0,5 é aqui, ó. 0,5. Pronto, aqui, esse é o gráfico, ó. Tá? Esse é o que é o gráfico. Pronto. Beleza? É isso aí. Agora é o seguinte, olha. Tem mais uma questão aqui. Se você quiser parar o vídeo, dá uma olhada nessa questão, lê a questão, tenta fazer no papel e daí volta para o vídeo para ver como é que faz, tá? Eu vou considerar que você já fez isso, que você está afim de ver a resolução agora. Então vamos para a resolução. Diz assim, ó, certa massa de um gás ideal sofre o processo ABC, indicado no gráfico, ó, ABC. Então ela vem daqui para cá e para cá. Com base nele e nos valores indicados, caracterize o tipo de transformação sofrida pelo gás e justifique. Então, qual é a transformação? Veja, no problema de cima ele já disse lá o nome, né? Só que esse aqui ele não disse o nome. Aí você vai falar, então é o mesmo assunto, mas você tem que justificar. Tá? Então, esse aqui, ó, a pressão está variando, a temperatura está variando. Então, não vai ser isobárica, que isobárica é a pressão constante, e não vai ser isotérmica, porque isotérmica é a temperatura constante. Então, pode ser que seja uma isométrica ou isocórica. Agora, como é que eu vou chegar à conclusão que isso aqui realmente é isomérica? Isométrica. Não, isométrica. É isomérica, eu falei tá errado, né? Isométrica, que é uma transformação isométrica. Por quê? Porque, primeiro de tudo, o que indica isso aqui é uma reta. Segundo, essa reta ela vai até a origem. Opa, se vai até a origem é uma reta, tá? E aqui é pressão, temperatura, então deve ser uma isométrica, tá? Outra forma de verificar isso aqui é pela fórmula, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, isométrica ou isocórica, né? Tá? Isocórica. Vou deixar só isométrica, tá? Agora, é pela fórmula P0, V0, T0 igual a P final, V final, T final, certo? Como aqui está P por T, então eu vou isolar P final e vou colocar o T para lá. Então vai ficar assim, ó. Então, P final aqui, tá vendo? Vai ficar assim, ó. P final é igual. Então, desse lado tem o P0, V0, T0, certo? O TF foi para lá multiplicando lá, então vezes T final. E o VF foi para o outro lado dividindo. V final. Certo? Agora, olha só. Se eu colocar... Tá vendo que a pressão e a temperatura elas estão variando linearmente a uma reta aqui, ó. Então, quer dizer que tudo isso aqui tem que ser uma constante. Ó. Tudo isso aqui tem que ser uma constante. Tá bom? Tudo isso tem que ser uma constante. E a razão entre o volume inicial e o volume final, tá? Vai ter que ser igual. Porque se isso aqui variar também, né? Se eu variar a temperatura, variar a pressão, né? Variar a temperatura, variar a pressão, aí varia o volume, então isso aqui não vai ser uma reta assim, ela vai adquirir uma característica diferente. Então aqui o volume inicial e o volume final corta, porque eles não estão variando, e a gente obtém a fórmula pressão final é igual a uma constante, né? Vou colocar só constante vezes a temperatura final. É isso daqui, ó, que caracteriza esse gráfico aqui ser isométrica, ou seja, volume constante, tá? É a partir daqui que a gente tira essa informação, tá? As características no gráfico é isso. Primeiro, pressão varia, temperatura varia. E isso aqui é uma reta que vai até a origem. Ponto. Essa é a justificativa, tá? Agora vamos para a letra B. Determina os valores de x e y assinalados. Então, olha só. Então, eu vou pegar um valor de referência, tá vendo? Eu vou pegar essa fórmula aqui, ó. Pressão final vai ser constante. A constante é o quê? Pressão inicial dividido pela temperatura inicial. Vou pegar o valor de referência, essa daqui, ó. Pressão inicial é 12 e temperatura inicial 600. É, como eu falei, não precisa ser exatamente. Podia ter começado aqui, ido para lá, voltado para cá, ter feito... Podia ter ido para onde fosse. Essa aqui é meu valor de referência, essa que eu ponho aqui. Então, vai ficar assim, ó. 12 sobre 600 vezes, agora a temperatura final. Ponto. Agora essa aqui, ó, por 6 dá 2, por 6 dá 100.
né? 2 por 2 dá 1, 100 por 2 dá 50. Ou seja, ele está dizendo que 50 pressão final é igual a temperatura final. Pronto. Ou podia deixar o 50 lá embaixo também, mas tudo bem, vamos lá. Vamos começar com esse aqui, a temperatura 200. Então vai ficar aqui, ó. 50 pressão final vai ser igual a 200. Corta 0, divide por 5 dá 1, divide por 5 dá 4. Então pressão final é igual a 4 atmosferas. Esse aqui, na verdade, é esse aqui, ó. 4. Certo? Aí eu preciso fazer mais cálculo? Não, não preciso fazer mais cálculo. Por que eu não preciso fazer mais cálculo? Porque isso aqui, ó, é proporcional. Tudo é proporcional. Então, ó, 600. E aqui é o 200. Certo? Ó, eu já achei o X aqui, né? Já achei aqui que a pressão é 4, certo? Então, veja, aqui está na proporção, ó, desce 4, desce 4. Então, esse daqui, né? Esse daqui é metade desse. Então, quer dizer que esse aqui é metade desse. Então, isso aqui é 400, ó. 400. Esse daqui, eu pego esse, divido por 3 e multiplico por 2. Então, eu pego esse aqui, divido por 3, dá 200 e multiplico por 2, dá 400. Tá aqui, ó. Entendeu? Tudo proporcional. Tudo proporcional. É claro que eu posso usar a fórmula também, né? Posso pegar esse aqui agora, colocar aqui, ó, 50 vezes pressão final, 8. Então, vai ser assim, ó, 50 vezes 8 é igual a temperatura final. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Tá aqui. Temperatura final é igual a 400 Kelvin. Tá? Quando eu fiz esse daqui, né? Na verdade, esse aqui é o Y e esse daqui é o X, né? Porque eu fiz a relação dessa com essa primeiro e agora essa com essa, né? Você fala, não, essa não, você usou a fórmula. Sim, mas a fórmula ela veio dessa relação aqui inicial. Essa constante aqui, ó, essa constante aqui, ela veio justamente da pressão dividido pelos 600 que deu aqui, ó. Certo? Olha, você ficou com alguma dúvida? Vai nos comentários do vídeo ali, põe sua dúvida ali que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui, tá bom? Auxilio você, explico para você, esclareço para você sem problema nenhum, tá bom? Não esquece, antes de ir embora, curtir o vídeo, confere sua inscrição no canal, confere ali a ativação das notificações para você receber quando eu posto vídeos novos, tá? Compartilhe o conhecimento, compartilhe o vídeo. Quando você compartilha o conhecimento, você aprende mais. Quando você compartilha o vídeo, você me ajuda. E compartilhando a playlist, você faz os dois ao mesmo tempo. Ajuda outras pessoas e ajuda o canal, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.